E eu tive que parar, baixar as barreiras, ocupar os 8 cantos da garagem. Eu tive que ficar maior do que tudo isso. E respirar. Eu tive que tirar um minuto, ou alguns segundos. Eu senti como se fossem 10 minutos, Eu tive que tirar um minuto, e aí eu tive que ser aquele espaço de novo que nós estávamos falando antes. Então eu queria tornar isso uma coisa alegre. Eu sabia que ela estava envergonhada. E então eu disse: Moça, parece que você levou um tombo. Você está bem? Bem-vindos todos ao podcast Relacionamentos Feitos Diferente. Eu sou seu host, Leandra Costa, e eu estou aqui hoje com Rudrani Devi, essa maravilhosa facilitadora de relacionamentos feitos diferente. Olá, Rudrani. Ok. Como você está, bonita? Estou muito bem e muito feliz por ter você aqui hoje. Eu estou muito feliz em estar aqui, especialmente sobre esse assunto. Eu sei. E eu só posso dizer como eu amo o seu background. Você sabe. Isso é demais, isso é maravilhoso. Se você não está no canal do YouTube, vai e entra no YouTube, porque aí você vai poder ver o background da Rudrani também. Eu tenho muitos unicórnios no meu mundo, é uma história verdadeira. Rudrani, me conte uma coisa. Como foi a sua vida antes de relacionamento feito diferente e como é agora? O que mudou? Ah, meu Deus, garota. Você sabe, era ali por 2019, quando o Brandon e a Simone já estavam fazendo essas classes, não tinha algo como um CF ainda, e eu queria muito que eles criassem isso, porque eu li o livro Relacionamento Feito Diferente, e eu estava tipo, Denche, bem, bem, essas ferramentas são tão maravilhosas, e o que criaria se as pessoas pudessem realmente escolher diferente, você sabe? E então eu me enfiei como uma host em algumas das classes deles e eu me tornei um CF pela primeira vez. E eu preciso te dizer, Leandra, a minha vida mudou muito facilitando a classe. Eu sou acredito que você ensina o que você precisa aprender. E isso realmente mudou a minha facilitação como uma conselheira de relacionamento nessa realidade, que era um dos meus títulos. Então, eu era capaz de, mais ou menos, casar os dois, de alguma forma, com os meus clientes. Eu vou dar apenas um exemplo. Eu tinha uma mulher que ela fez uma classe de barras comigo, e então ela tinha um namorado, e aí eles se casaram e tudo isso, e eles agora estavam passando por um divórcio 6 anos depois. E essa classe, no final da classe, quando eu facilitei a classe completa, eles escolheram fazer algo diferente e ao invés de assinar os papéis de divórcio, eles decidiram, você sabe, eu apenas não consigo viver com você, então por que você não fica com a sua casa e eu fico com a minha casa e a gente apenas a gente continua casado, mas a gente vai ser como se a gente estivesse apenas namorando, saindo. Então eles tiveram encontros, você sabe, e ainda tá potente, você sabe, e nessa realidade isso seria considerado, eles não estão morando juntos, você sabe o que isso significa. Uhum. Obviamente eles não estão fazendo sexo, ou esse. E você sabe, agora eles estão fazendo mais sexo do que eles jamais tiveram. Sim, sim. É porque todo mundo entende isso como, né? Então, entre as classes de relacionamento diferente, tem a classe de 3 dias e nós temos um manual realmente maravilhoso, que é um mergulho profundo em relacionamentos e todos os tipos de relacionamento, incluindo relacionamentos com você mesmo, que é maravilhoso. E eu posso ver que isso pode criar muito para as pessoas que fizeram a classe. Então, Rudrani, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que eu amo, que você trouxe, sobre ser uma cuidadora diferente, porque você é alguém que está cuidando da sua mãe, você pode falar para nós de como é diferente cuidar dela? Ah, meu Deus. Isso é como uma inversão de papéis, você sabe? Eu estou dizendo que quem é a mãe, quem é o pai, quem é a criança e todas as birras e tudo mais, toda essa coisa. Tipo, eu nunca tive crianças, filhos meus, ok? Eu sou a tia favorita, você sabe? Eu vou ser super certa sobre isso. Eu sei que eu sou a tia favorita, mas eu nunca, tipo, eu posso ter que ficar com eles por uma semana ou algo assim, mas eu sou uma tia, tipo, milhões de vezes, e uma ótima tia, mas minha mãe, a gente veio para uma casa muito grande, quando eu tinha 6 anos de idade, e tava chegando no ponto que ela simplesmente não conseguia tomar conta disso, então a gente estava chegando na conversa de que por bastante tempo, eu quero dizer, por 10 anos até agora, sobre mudar ela de lugar, e eu acabei, eu quero dizer, eu achei que ia ser fácil, simples, porque a minha mãe é tão, quero dizer, ela é uma pessoa determinada e todas essas coisas, sabe? E então eu pensei que tudo seria divertido e eu vou estar aí, vou estar brincando com uma amiga ao trazer ela para minha casa, então eu trouxe ela para minha casa e 3 anos antes dela se mudar, ela visitava e tudo mais, mas aí o Covid chegou e bam, 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 você sabe. E ela é uma professora de piano e os estudantes delas pararam de
de ir, e ela começou a se sentir inútil, toda essa coisa. E eu disse, agora é a hora de vender minha casa. Então eu trouxe ela para cá no final de 2020 e eu estava no meio de ser host de uma classe de CF, de relacionamento feito diferente. E eu era uma dos hosts online e ia para Simone e o Brandon. E eu estava fazendo isso no meio da noite porque ela está na Austrália. Muito trabalho, muitas mudanças. Sim, uau, eu podia fazer isso quando eu morava sozinha, mas quando ela veio morar aqui, isso começou a ficar muito diferente. E no começo eu comecei a me arrepender disso. Ela se mudou pra cá, ela pegou Covid, eu cuidei dela, eu tinha que dar conta dela, a gente tinha que terminar de fazer a mudança dela. Porque a gente tinha a casa dela à venda e alguém estava botando um pouco nisso e em todas as coisas. E eu estava exausta e eu quero dizer, eu simplesmente estava em permissão de tudo, porque agora a minha vida está virando sofrimento, porque eu trouxe a minha mãe pra cá, sabe? E eu estava me sentindo como se eu fosse uma filha terrível e eu coloquei peso, eu carreguei peso, eu acusei ela, então eu comecei a me facilitar com os ferramentas de relacionamento feito diferente, o que eu precisava ser aqui, o que para mudar isso, eu comecei a ver alguns sinais de demência e ela ainda é bastante ágil, ela dá aulas de pianos ainda, ela ainda toca. Você não pode apenas improvisar essa coisa toda. Eu amei isso. Então ela ensina piano, ela tem esses recitais, mas o que eu tinha que encontrar permissão era paz sobre como ela ama o trauma e drama dela, você sabe? É como... E quando ela está ensinando, ela tem que ter essas papéis de recitais. Eu estou no meio disso agora, criando. Você está vendo isso? Para vocês que estão olhando? Ela tem um recital de Halloween. Oh, isso é tão legal. Então eu tive que botar tudo isso junto para ela, o que toma do meu tempo e das coisas que eu acho importante, e eu tive que dizer, você sabe, isso está tudo bem. Uma vez você vai ser 90, então espero que eu tenha meu juízo, você sabe, e que permissão eu posso ser, e eu realmente tinha que olhar para os 5 elementos da intimidade, porque para mim é tipo a base do relacionamento feito diferente de cada classe que eu facilitei, e é maravilhoso o que derrete o mundo dos outros e o meu, todas as vezes que eu vou nos 5 elementos da intimidade. Sim, os 5 elementos da intimidade são vulnerabilidade, confiança, honra, permissão e gratidão. E você falou bastante sobre permissão. Então, minha pergunta para você é, quando você não está em permissão, você não estava em permissão com ela ou a maior parte para você, considerando as mudanças que estavam acontecendo? Oh, meu Deus, essa é uma grande pergunta, é uma ótima pergunta. Eu estava trocando barras com a minha amiga Verônica Shea, ela estava na cidade, os filhos dela estão na escola aqui em Vanderbilt, em Nashville, Tennessee. Ela veio e ela teve que me lembrar de quanto espaço eu sou para minha mãe. E eu nunca poderia fazer isso pelos meus pais, eu ainda não posso. E eu tive que reconhecer que eu realmente sou esse espaço e reconhecer isso é uma grande honra para mim. Então, recentemente eu me dei conta de, oh, meu Deus, eu realmente sou muito espaço, muita permissão para ela e eu sou isso para mim também. E eu tive que falar isso recentemente, eu fiz esse desafio de 3 meses. Isso vai soar maluco, mas eu me dei conta de que o meu corpo realmente ama estrutura, forma e estrutura. Então eu fiz esse programa de 3 meses com uma forma especial de comer, eu estava pesando a minha comida, fazendo exercícios online, fazendo todas essas coisas, e isso estava tirando tempo dela. E eu disse para ela, escuta, Celeste, eu tinha que chamar ela de Celeste porque ela quer que as pessoas pensem que nós somos irmãs, então eu não posso chamar ela de mãe. Eu amo isso, amei isso. Isso. Então eu peguei esse programa de 3 meses e ela ia chegar até mim e dizer: Você tem um minuto? Não, eu preciso fazer um exercício em um minuto. E aí eu fiz todo a corrida e eu tive que pesar todas essas coisas e eu perdi todo o peso que, olha, veja esse músculo, uou, apoios, você sabe, isso é definitivamente honrar a mim, muita permissão sobre mim, requerendo cuidar de mim e o que eu amo fazer. Então eu finalmente não me fiz errado por isso. E você sabe, eu estava sempre me fazendo a filha malvada em tudo isso, e eu estava tipo, que ação eu preciso tomar aqui? E você sabe, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Eu preciso fazer isso. E eu fiz agora meu aniversário de 60 anos, em 1º de outubro. Uau, de novo, se você não está no YouTube, vai para o YouTube, vai para o YouTube. Rodrani está maravilhosa. Eu estou no tamanho, de novo. Então, Rodrani, continuando isso, é tão legal porque você sabe, obrigado por falar isso, porque muitas pessoas estão com isso, né? Estão cuidando dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, e eles, tipo, se devotam aos pais, devotam todo o tempo deles aos seus pais, e isso não é certo ou errado, mas quando você traz isso,
quando você diz, eu tive que tirar tempo para mim, né, e me incluir nisso, você incluiu você nisso, você sentiu algo diferente, ou na sua mãe, ou ela tava tipo, ela tava mais carente, ou ela tava mais tipo, você sabe, essa é uma ótima pergunta, ela quer se sentir significante no meu mundo, então, mesmo na última noite eu tinha comprado alcachofras e eu fiz coisas com as alcachofras porque eu disse pra ela, você é a melhor nisso, então agora vai ser o seu trabalho. Você é a mesma coisa com molho de massa e às vezes eu convidava amigos e eu diria, você precisa fazer o molho do macarrão, você sabe, para incluir ela em tudo, em todas as coisas. E assim, o que eu notei é que levou um tempo, mas ela nunca lava um prato, eu não me importo, ela tem artrite e tudo mais. E eu disse pra ela, eu não vou querer nada em troca, mas você vai ter que me dar espaço para seguir com isso, espaço com meus amigos, para fazer o que eu preciso fazer. Eu não posso te convidar para tudo. Ela queria ir pro treinamento de surf em Puerto Vallarta. Eu simplesmente gosto de falar Puerto Vallarta, Puerto Vallarta. Você sabe, você sabe o benefício de ser italiana e então ela me disse, quando eu liguei para ela na outra noite, que eu mudei muito, que eu tinha que me conectar com ela face a face e ela não queria, eu não queria que ela enlouquecesse quando eu chegasse em casa, então outros CFs vão saber do que eu estou falando. Eu faço isso com os meus pets também. E ela estava tipo, você sabe, eu posso ir com você? E aí eu disse, mas você sabe, não dessa vez. Você só ficaria lá no hotel e você não pode caminhar para lugar nenhum, tem apenas 2 lojas no hotel e você sabe quanto você odeia o sol e isso não é verdade. Ela não gosta de ficar dando volta na piscina, ela preferiria ir para uma montanha ou um shopping, ok? A mulher ama compras, ama comprar. Nós compramos juntos, mas eu tive que deixar isso claro, eu tive que colocar esse limite. Eu disse, quando eu estou fazendo uma classe como essa, 2, 4, 7, isso é 24/7, isso não termina na classe. Nós temos outras coisas acontecendo, você sabe, eu estou trabalhando com 3 equipes agora, porque eu estou me preparando para facilitar, na verdade, a especialidade de voz certa para você, em 3 países diferentes, dezembro, janeiro, fevereiro, então eu tava, tipo, dizendo que não dá, e foi muito difícil para ela receber isso, mas então, recapitulando o que você está falando, você está dizendo, sim, nós estamos juntas, mas você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, né? Eu ainda tenho a minha vida. E pelo que isso soa, ela tá tipo, ela também era ocupada e ela cria por ela própria e tudo mais. Sim, sim, eu coloquei esse anúncio para ela como uma professora de piano quando ela veio, quando ela se mudou para cá, e ela teve 3 alunos, mas agora você sabe que o mundo abriu de novo. Ela conseguiu uma agenda cheia, ela ensina quase todas as noites. E então ela faz esses concertos e agora ela está fazendo esse concerto trimestral, que eu não sei se vocês sabem, mas assim, a gente tinha 3 pianos na casa. Eu finalmente presenteei um para minha sobrinha, mas 2 grandes pianos e você tinha 2 pessoas sentadas em cada piano e ela é maravilhosa quando ela está facilitando com essas lições de piano. Ela é genial e ela caminha na casa e tem esse lado da casa que é para ela, para o estúdio dela, é a prova de som. E eu deveria estar compartilhando com ela, porque eu também poderia ensaiar com a minha banda, mas ela tomou conta da sala toda, então isso não aconteceu. Eu tive que ter outro espaço, então, para ensaiar. Enfim, eu estou divagando, mas ela caminhou, saiu da aula que ela estava ensinando e, de repente, ela está todo aquele espaço de tome conta de mim, por favor, naquele modo. E está bem, você sabe, a gente entra no ritmo e a gente realmente gosta de uma da outra. Quer dizer, ela é uma vadia e às vezes eu sou uma vadia de volta, mas na verdade a gente se importa uma com a outra. E isso é o que permissão, essa é a peça da permissão de novo, e essa vulnerabilidade também, estar disposto a ser uma babaca e quando se requer, você sabe, para mim, pra dizer para ela, mãe, desculpa, você não pode vir comigo, não vai acontecer, não vai funcionar. E eu comprei para ela no castelo quando o Cris estava facilitando uma classe lá, porque eu sabia que ela amaria isso e nós temos parentes muito perto lá na Itália, e eu tenho muitos parentes lá que ainda estão lá e nós tivemos um ótimo tempo e, oh meu Deus, isso foi ela estava tão mimada, estava apenas chamando ela de rainha e eu ainda comprei para ela 2 diamantes de 18 quilates, uma coroa, igual, soa como algo muito divertido. Eu amo ela. Se talvez algum dia você encontre com ela e tá tudo bem para mim trazer ela, então, para qualquer pessoa que esteja escolhendo isso, ouvindo isso agora, esteja nessa posição de cuidadora, você sabe, cuidando de um pai ou de alguém da família,
membro da família, você teria perguntas, e eu sei que a gente está falando sobre permissão e os 5 elementos da intimidade, a permissão é um deles. Você tem perguntas ou qualquer coisa prática que a gente poderia colocar no lugar que a gente poderia olhar e dizer, mas eu gosto disso, eu gosto disso. Sim, eu tenho isso. Eu notei e percebi que ah, respirar, sabe? Deixa eu explicar isso. Respirar realmente vem como algo fácil e eu vou dar um exemplo. Eu estava. Eu era host de alguns colegas em um final de semana e o Brian e o outro final de semana era do Gardella e entre isso eu estava facilitando o relacionamento feito diferente, a classe, e no meio da semana eu tive tipo 4 dias que livres, então assim, é como uma semana mais curta. E aí a minha assistente estava aqui e ela estava se sentindo super excluída porque nós estávamos tipo no ritmo total. E você sabe, você pode imaginar, e na última noite, você sabe, nós estávamos comendo a pasta, a massa, o molho de macarrão que ela fez, essa coisa toda, e ela disse, vou pegar meus pijamas, e vocês estão olhando um filme, então você pode pausar, e a Alissa, minha assistente, então nós estávamos sentados lá, e eu notei, onde é que ela está? Ela vai só pegar os pijamas dela? Tipo, faz 15 minutos já? E eu pensei que ela estava ligando para você e nós olhamos em volta e notamos que na garagem a porta estava aberta e as luzes estavam ligadas, então a gente foi lá e ela estava deitada no chão de costas. E eu tive que parar, baixar as barreiras, ocupar os 8 cantos da garagem, precisava ficar maior do que tudo aquilo, tive que respirar. Eu tive que tirar um minuto ou alguns segundos, mas eu senti como se fosse 10 minutos, você sabe? E eu tive que ter esse minuto e eu tive que ter esse espaço de novo que a gente estava falando. Então eu queria fazer isso, algo alegre. Eu sabia que ela estava envergonhada e eu disse: Moça, parece que você resbalou, você está bem? E ela começou a se desculpar, me desculpe, você sabe que... E aí eu disse, você sabe que a gente tem um acordo de entrega, você deveria estar com o seu telefone, com você, em todos os lugares, até no banheiro, você sabe disso, porque eu estava cutucando ela com uma daquelas coisas que você coloca em torno do seu pescoço e aí você coloca e aperta o botão e diz, eu caí, eu não posso me levantar. Você sabe, enfim. Então ela considerou, ela concordou em levar o celular dela. E ela disse, eu me esqueci só essa vez e eu disse que era o seu chinelo, sabe, ela tem esses chinelos horríveis, escorregadios, e um dos dela não tinha escapado e estava embaixo do carro e ela caiu de tal forma que a gente tinha uma reforma ali, e aí ela tinha uma perna no meio da reforma, outra perna para fora, e ela quebrou uma caixa que felizmente eu tinha colocado ali, era uma caixa realmente bonita, eu iria guardar isso para alguma coisa, e ela quebrou isso, mas isso protegeu a queda dela nas costas delas. E eu tenho certeza de que aí isso foi como ela não quebrou o crânio. Você pode acreditar que ela não quebrou nada, 90 anos, mas a gente deu um jeito de levantar ela, levar ela para cama. Ela estava machucada, muito mal. Mas eu vou dizer isso, ter aquele momento onde tem caos, para tirar aquele momento para, sabe, parar, respirar, ser o espaço, mudança de jogo. Mudança de jogo. E eu tive que fazer isso várias vezes com ela. Ela, sabe, enquanto eu estava naquele programa, ela ficava me perguntando, ela fez isso por 2 semanas. E eu sei, Alissa, eu coloquei muito, né, deixei muita coisa para ela, mas assim como a mãe dela fez isso, ela trabalha para ela também, e eu não pedi para ela imediatamente, eu apenas esperei, sabia que tinha que ter uma abertura, e ela tinha um monte de coisa para fazer, e a minha mãe ficava, tipo, 5 vezes por dia, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo, eu quero agora. É a mesma. Aqui estamos. Ela é o mesmo recital no mesmo dia da classe global de barras. E aqui é outra coisa, outra ferramenta. Se você tem irmãos ou outros membros da família que podem ajudar, esteja na permissão de ter eles ajudando de qualquer forma que eles se veem se encaixando, mesmo que você não concorde com isso. Eu culpei meu irmão mais velho para ele vir e ajudar a cuidar dela, porque eu tinha coisas acontecendo e ela tinha coisas acontecendo e ao mesmo tempo, então é grande porque ele se sente útil, isso é grandioso porque ele se sente útil, ela toca com ele, ela brinca com ele e eu ganho o meu espaço, eu me honro e qualquer que seja a facilitação nesse caso, eu estou grato de que eu possa ser uma ser uma host de uma pop de festa de possibilidades do Dr. Dane para a classe global de barras, como isso pode melhorar.
isso soa como maravilhoso. Então, basicamente, você sabe da nossa conversa, e eu amo isso, é um monte de permissão, e realmente estar na pergunta, estar presente com o seu corpo, e mesmo que alguma coisa aconteça, respirar, fazer perguntas, e você sabe ser gentil com você, e o que quer que seja, e estar disposto a pedir ajuda, sabe? Estar disposto. Não seja tão orgulhoso e certo, eu estou cuidando dela, então isso tem que ser feito do meu jeito, porque eu preciso te dizer uma coisa. Ah, era de onde eu estava vindo quando ela. Era de onde eu estava funcionando quando ela veio pela primeira vez. Eu estava tipo, foda-se todos vocês, ela mora comigo, é minha casa, minhas regras. Agora é tipo, bem. Tem farofa em toda a casa, ela não é muito organizada, arrumada, e vocês vão vir, vão, o que é que seja, vão destruir com a minha casa. Você sabe, a minha casa pode lidar com isso, e eu posso lidar com isso, e o que quer que seja, eu vou botar lidar entre aspas. Eu posso ser o espaço para isso. Sim, sim, eu adoro que você fala pedir ajuda e ter os outros ajudando da forma que eles puderem. Sim, sim, madame. Muito obrigado por participar. Alguma coisa que você gostaria de adicionar ou compartilhar com nós? Eu apenas gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo agora ou no futuro por escolherem criar algo diferente no seu mundo, seja sobre relacionamentos ou a forma como você cria a sua vida, porque você escolhendo isso cria mais espaço para todos nós para escolher algo mais grandioso. Então, eu só queria encerrar terminar com a minha gratidão por todos vocês. Muito obrigado. Isso é maravilhoso. Obrigado por participar. Obrigado a todos por estarem aqui. Se você quiser saber mais sobre Rodrani, você pode ver na descrição desse episódio. Muito obrigado. Tchau, Rodrani. Tchau, tchau.